Bom dia ou boa tarde. Meu nome é Antônio Sanseverino, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação. Estou aqui convidado pelo professor Marcos Machado Nunes para ministrar esta aula sobre dois poetas modernos brasileiros, oriundos especificamente do modernismo. Nós vamos falar no primeiro encontro de Manuel Bandeira. No segundo encontro, nós vamos falar de Carlos Drummond de Andrade. Os dois poetas dialogaram intensamente com os modernistas de São Paulo. Em especial, dialogaram com Mário de Andrade. A correspondência entre estes três poetas, Mário Bandeira, Mário Drummond, são riquíssimas, são verdadeiras lições de poética e de, especificamente, poesia moderna, na passagem, na transformação sofrida depois dos anos, das primeiras décadas depois das vanguardas. Pois bem, para a primeira aula, então, sobre Manuel Bandeira, eu vou apresentar aqui com vocês, eu vou compartilhar com vocês, especificamente um PowerPoint com a apresentação, né, da poesia de Manuel Bandeira. Não vou esgotar, mas eu vou dar alguns aspectos importantes. Primeiro, né, se trata de uma apresentação, né, genérica, geral, num único encontro de 30, 40 minutos, então não tem a pretensão de esgotar. Então, o nosso ponto de partida na formação do poeta moderno será para colocar, né, dimensionar e apresentá-lo na sua biografia, para depois, então, fazer a leitura, faremos uma leitura comentada das obras, das primeiras obras, desde seu primeiro livro, Cinza das Horas, até Estrela da Manhã, de 1936. De certo modo, esta formação e, ao mesmo tempo, uma consagração. Manuel Bandeira, ele nasce em 1886 e depois vem a falecer em 1968. É um poeta do Recife, que depois vai migrar, vai passar a infância no Rio de Janeiro. Uma dimensão importante é essa infância do Recife. É muito inicial, os primeiros 4 anos, depois mais alguns anos, mais adiante, ali em torno dos 10 anos, ele fica no Recife, porque depois isso vai marcar a obra dele. Ele fala do gosto pela infância, o gosto pelas crianças, e aí existe uma espécie de memória saudosa e positiva do tempo em que ele viveu a infância no Recife. Então, pela sequência, depois, Bandeira, ele faz os preparatórios, ele estuda e se prepara para ser arquiteto, fazendo os cursos preparatórios em São Paulo, quando descobre, em 1904, que tem tuberculose. A partir daí, a vida dele muda. É uma longa e lenta preparação para a morte, como diz Davi Arrighucci Júnior, crítico, talvez um dos mais interessantes ou dos melhores especialistas na obra de Manuel Bandeira. Lembrando, não há cura na época, há tratamentos, isolamento, é sempre uma vida descontínua, ele falava dos seus cansaços, e esse aspecto, aparentemente só biográfico, ele é decisivo, pois Bandeira deixa a questão da arquitetura para se tornar, então, alguém, uma espécie de poeta em formação. Esse deslocamento é importante, e a gente vai retomar daqui a pouco. Há um momento importante, além das internações, ida para regiões mais amenas e altas, né? Longas estadas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele se interna em Clavadel, em 1913, onde ele vai ter um vínculo, por exemplo, com Paul Éluard, e é importante pelo domínio, pelo aprendizado de alemão, de francês, inglês, línguas das quais Bandeira se tornará tradutor. Além de traduzir poesia, traduziu peças, traduziu Macbeth, traduziu
né, a Mãe Coragem, de Bertolt Brecht. E esse período é um período importante, ele volta de lá, né, em função da Primeira Grande Guerra. Antes de prosseguir, eu quero apresentar para vocês um poema do livro Libertinagem, 1930, um poema conhecidíssimo, que é Pneumotórax. Esse já é um poema da ordem moderna. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Expire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Eu não vou comentar especificamente nesse momento a dimensão moderna desse poema, que é evidente, né? Versos livres, uma dimensão anedótica, um eu poético muito discreto, né? Dificilmente diríamos aqui que é uma lírica tradicional, acho que ninguém diria isso. Assim, dois aspectos que vale atentar. O tom do poema, ele tem um tom de anedota humorística, né? Então, quer dizer, seria possível fazer um tratamento direto, né, para lidar com a infiltração do pulmão? O médico diz que não, e aí tem uma saída humorística, o que fica um tango argentino. Então, assim, tem toda a dramaticidade do tango trazido aqui, que seria a única forma de lidar com essa constante ameaça e presença do risco de morrer. Essa dimensão humorística que lida com isso, da qual a gente pode rir, pode ter um sorriso, uma dimensão irônica, ela é, ela é atravessada por um fundo melancólico que tem a ver com a aparição da tuberculose na vida de Manuel Bandeira e tem a ver com uma forma de lidar com isso. Eu quero pegar esse verso, que está negritado aqui, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. A tuberculose, enquanto doença da qual ele nunca se livrou, apesar de morrer velhinho, né? Ele morre com 82 anos. Essa doença da qual ele nunca se livrou suspendeu a vida prática, suspendeu o curso de arquitetura, suspendeu uma série de expectativas de inserção social e lançou Manuel Bandeira numa vida em suspenso, numa outra vida, uma outra possibilidade, da qual a poesia faz parte. Seguindo, voltando aos aspectos biográficos, 1917, reparem, ele é de 1876, 14, mais 17, 31 anos. Ele publica Às Expensas do Pai, que ainda era vivo. Ele publica seu primeiro livro de poemas. Depois a gente vai ler um poema, o segundo poema do livro. É importante porque tem uma expressão, né, no Brasil, aquela coisa que a gente tem que fazer três coisas, assim, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. É como se ele buscasse na publicação da obra poética e na poesia não um ganha-pão, não uma profissão, não uma realização material, mas ele buscasse uma espécie de compensação por esta vida afastada. Ainda é um livro, alguns dizem penumbrista, então nas penumbras ou no crepúsculo, é uma feição crepuscular. Outros dizem que se trata de um livro ainda com aspectos né, do simbolismo decadentista. Não vem ao caso a gente debater isso agora. O que eu quero trazer para vocês é que depois a gente vai apontar, ele está produzindo o primeiro livro numa lírica bastante convencional, da qual ele vai se afastar mais tarde. O segundo livro, Carnaval, também fechado pelo pai, assim como Cinza das Horas teve uma boa recepção, uma boa acolhida crítica, ele já tem feição de poemas modernos. O poema que vai ficar mais famoso, depois a gente vai comentar, é Os Sapos, porque em 1922 ele vai ser declamado na Semana de Arte Moderna, ano que vem tem o centenário da Semana de Arte Moderna. Um dos eventos é Os Sapos, que é declamado, porque é uma paródia da poesia parnasiana. Bandeira, sempre para comentar, é uma paródia dos epígonos, dos poetas mais fracos do
parnasianismo, ou os poetas, aqueles repetidores de forma. Então, esse poema, ele foi aplaudido, ele foi vaiado, ele foi, né, trazido ali. Depois nós vamos ver que tem um poema que tem uma feição mais moderna que os Sapos, muito mais moderna e mais interessante. No caso, a recepção do primeiro livro leva ao segundo livro, e esse poema leva a um diálogo com os modernistas e a uma entrada no circuito intelectual, né, da produção estética, da produção de arte. Agora nós vamos ver o próximo. Nós vamos ver vamos continuar na dimensão biográfica, porque tem uma sequência de perdas, né, que o Bandeira vai ficar sozinho e empobrecido, e com a morte do pai, ele passa a viver naquelas mitologias pessoais, dos escritores, dos lugares que transitaram, e ele incorpora isso na obra. Na Rua do Curvelo, e se aproxima de outro poeta, e também intelectual, no Rio de Janeiro, o Ribeiro Couto. Fazer um pequeno parênteses e insistir. Ele é do Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro, ele não é um modernista paulista, ele não é de São Paulo. Ele tem a feição modernista, mas ele tem coisas muito específicas que depois a gente vai tratar. Assim como ele se dá com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, outros modernistas paulistas, ele se dá com o grupo do Rio, ele se dá com sambistas, ele se dá com boêmios, como Jamil Vale, que tocava violão. Ele vai se dar muito proximamente de Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, Movimento Nordeste, enfim. O Bandeira é uma figura bastante complexa, apesar da aparência de mera simplicidade. Ele tem uma simplicidade densa, se assim pudermos dizer. Esse período de 20, ele é interessante porque é um período de passagem. E aí vem um primeiro livro que tem uma nominação muito interessante, que é Ritmo Dissoluto. Ele escreve esse livro, já era para ter publicado nos anos 20, tem toda a história de que ele mandou o livro, né, para a editora Monteiro Lobato de São Paulo, gavetou, Bandeira ficou bravo, pediu para o Mário tirar da gaveta. Isso é, de certo modo, anedótico, um pequeno episódio anedótico. O que vale colocar, voltando ao interesse do título, são os dois termos, a ideia do ritmo. Lembrando, em poesia, a gente está falando em palavra, mais imagem, mais ritmo, uma forma bastante simplória. Não é a palavra comum, prosaica, como aqui eu estou aqui apresentando para vocês. Ela é uma palavra ritmada, uma palavra atravessada pela melodia da palavra e da linguagem. A poesia, com a palavra melódica, no ritmo, né, tem poemas famosíssimos, vou pegar um ritmo regular, ela é marcada pelo verso, que sempre volta, né? Volta sempre no mesmo ritmo, uma espécie de batida. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam. Então a gente pode bater o ritmo. Então o movimento do corpo, ele traduz algo que é o ritmo da palavra poética e mais com as imagens que formam, as metáforas, as figuras, as alegorias, enfim. Então a gente está falando da poesia e quando ela tem a dimensão lírica, ela mostra a interioridade do sujeito. Voltando para o ritmo dissoluto. Dissoluto tem algo vinculado à questão de uma espécie de dissolução de costumes e de algo que vai depois chegar ao livro do qual a gente vai mais se concentrar, que é libertinagem, os libertinos. Mas ele está falando isso do ritmo. Existe algo importante aqui que é uma espécie de experiência quase erótica das possibilidades rítmicas da poesia que levam do verso metrificado ao verso livre, que levam da poesia ainda decadentista, de método tradicional e de linguagem tradicional, a uma linguagem moderna, né, de expressão moderna. E mais, há uma passagem da interioridade para a vida exterior, para o interesse da vida exterior. O outro dado aqui, né, os dois termos que são muito legais de pensar o Bandeira. Um termo é uma página mesmo modernista, um jornal
em que tinha um interesse de divulgar o futurismo. Mário, que é o que fez o contato, disse que não era futurista, eles eram modernistas, porque eles se afastavam daquele aspecto fascista que já vinha sendo marcado pelo movimento futurista italiano, de Filippo Marinetti. Então, assim, tem um afastamento. Bandeira fez parte desse grupo. A gente vai ler um poema dele, desse grupo aqui, dando tempo. O segundo ponto é a participação com o Gilberto Freire, no movimento do grupo regionalista. Né? Tem o Manifesto Regionalista, que eu recomendo a leitura, ele é importantíssimo para pensar os anos 30. E o Gilberto Freire, por exemplo, ele apresenta, ele quem apresenta, a primeira resenha de James Joyce, ele que apresenta alguns poetas de língua inglesa modernos para Manuel Bandeira. Em todo caso, ele está dialogando, Bandeira, com grupos bastante diversos no Nordeste de São Paulo, assim como dialoga com os mineiros no Rio de Janeiro. Então, esse aspecto biográfico, para quem tem futuramente interesse em estudar Bandeira, é importantíssimo. Na sequência, interessa, então, destacar essa trajetória de 24 a 30. Aqui, eu diria que é uma espécie de ápice da correspondência dele com Mário de Andrade, né? Em que eles trocam os poemas, eles comentam a sua obra, ou, assim, por exemplo, o debate deles em torno do segundo livro de Manuel Bandeira, Carnaval, é riquíssimo. Né? O Bandeira, ele diz da religiosidade dele, que é uma religiosidade de vida, é quase vinculado ao Spinoza, ele vai trabalhar como cronista, ele tem uma atuação forte, tradução, resenha, ensaio, é a consolidação do Bandeira intelectual. Reparem que vai, no final, quase 40 anos, né? 40 e tantos anos, é nesse período em que ele se consolida, então não é um jovem poeta. Depois nós vamos aqui, eu quero destacar para vocês o Libertinagem, que talvez seja um dos grandes livros de poesia da literatura brasileira, que segue com a lógica dissoluto libertino, que tem uma espécie de experimentação sensível e bastante prazerosa de todos os ritmos possíveis da língua, inclusive da recuperação de tradição de versos e poetas que o Bandeira experimenta e atualiza. A gente vai encerrar com duas datas. 36, cinquentenário do poeta brasileiro. Ele lança Estrela da Manhã. Vejam a curiosidade, ele é um poeta consagrado. Ele vai ter o seu primeiro emprego nesse ano, ele vai passar a ser incorporado, né, o Gustavo Capanema, ministro da Educação, governo Getúlio, anos 30, cujo secretário era Carlos Drummond de Andrade, vai contratar o Bandeira, ele vai fazer antologias, mas depois ele também vai dar a aula na Universidade do Brasil, recém-fundada também, logo a seguir. Ele está se consagrando, mas quando ele vai publicar o livro, ele tem dinheiro e ganha papel, né, para impressão. Previa-se 100 exemplares, saíram 55. Ao mesmo tempo, é feita toda uma celebração do cinquentenário de Bandeira. Então, ele é consagradíssimo, mas assim, a realização ela não representa uma espécie de estabilidade desse poeta intelectual. A gente sabe, né, da poesia, que a poesia ela não é algo que tem um rendimento pleno para que eu sustente. E 40 é a consagração plena. E a gente pode dizer que essa trajetória de formação deste poeta tardio, moderno, tardio, se completa em 1940, perdão, quando ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele se torna um poeta modernista e acadêmico. Eu trouxe alguns poemas para, assim, esse já é de 52, que fala consoada. Este material vai ficar depois para vocês podem ler com calma. Que é uma pequena refeição noturna e é um poema alegórico para falar, né, da chegada e da espera da morte. Também a mesma coisa do testamento, ele faz uma retrospectiva da sua trajetória. E agora, só por uma questão de economia e de concisão de tempo, nós vamos falar de alguns poemas. Vou ler e comentar alguns poemas com vocês. Esse é o primeiro livro, de 1917, como falamos, é um livro de abertura, ainda mais tradicional. E este poema, ele traz algo
que eu vou marcar, presta atenção, na lírica mais de transbordamento subjetivo e voltada para dar forma àquilo que é da interioridade na linguagem do verso. Então, Desencanto, né? É um poema e eu vou fazer a leitura e comentar com vocês esse poema. Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum. O verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Reparem, né, a intensidade e como ele está vinculando a escrita do verso a uma situação de sofrimento bastante intenso. Ele escreve como quem chora. Reparem que o verso, logo no segundo estrofe, é sangue, é volúpia, é tristeza, é amargura. Ele dói. E ele vai, o verso, caindo gota a gota do coração. E os versos, eles saem como se fossem de uma pessoa que estivesse em agonia. Aquele momento que antecede a morte, os momentos agônicos. Então, escrever poesia é quase uma experiência limítrofe de morte, né? Então, por isso, crepuscular. Não é dia, não é noite, é aquela passagem de uma situação a outra. Entre loup e chien, entre o lobo e o cão, entre o selvagem e o doméstico, entre o dia e a noite. O lusco-fusco, numa expressão bastante comum e vulgar brasileira, é esse momento liminar, do limítrofe entre um ponto e outro, no qual ele se insere na poesia. Mas como ele faz isso? Vocês podem olhar pela quantidade de marcações, desalento, desencanto, o grau de abstração. Não são imagens da concretude remetendo a uma esfera do mundo, mas são imagens construídas para remeter ou dar forma à interioridade que poderia estar em qualquer lugar, qualquer tempo, exagerando um pouco na leitura. Essa é a abertura de Cinzas das Horas. O poema que depois veremos agora, né, no Carnaval, tem o alumbramento. O alumbramento é um momento de iluminação, uma espécie de insight, de iluminação profana. Né? Eu vi os céus, eu vi os céus. Eu aqui, depois recomendo a leitura, quando material, ele tem um alumbramento, e vejam o último verso, né, ali em negrito, eu vi a nua, toda nua. Para dizer que ele viu uma mulher nua, uma mulher pelada, vulgar brasileiro, ele diz, eu vi a nua, toda nua, mas ele diz, eu vi os céus. Então, para transfigurar uma experiência banal, cotidiana, ele faz o quê? Ele lança para uma imagem grandiosa. Via Láctea, Marlis. Vocês vão ver como isso muda em 1930 no livro Libertinagem. O poema que eu vou falar com vocês é esse aqui. Esse aqui é um poema moderno. Ele faz em homenagem ao Debussy. Eu não vou entrar no comentário de uma relação, né, comparativa, intertextual, com a melodia de Debussy, mas conhecimento de música de bandeira e das artes. Ele realmente era um intelectual bastante completo no domínio das artes. Pois bem, o que eu quero comentar com vocês aqui que este poema de Debussy não é um poema modernista. Modernismo, né? Vai começar em 22, mas é um poema moderno. E a curiosidade é que os modernistas escolhem os sapos. Então, esse aqui é um poema parótico, né? Enfunando os sapos, saem da penumbra aos pulos, os sapos à luz da deslumbra. E aí vem assim, em ronco de que a terra, aberto sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi, não foi, foi. Então, tem um jogo de brincadeira que é interessante, mas ele não tem a densidade da experiência da linguagem moderna. Então, eu vou ler o Debussy e já volto a comentar com vocês. Debussy. Para cá, para lá, para cá, para lá. Um novelozinho de linha. Para cá, para lá.
pra cá, pra lá. Oscila no ar pela mão de uma criança. Vem e vai. Que delicadamente, quase adormecer o balanço. Pra cá, pra lá, pra cá e o veluzinho caiu. Veja a delicadeza do poema da linguagem. E aqui tem um traço de simplicidade. Além do interesse pela criança, pela infância, pelo brinquedo, né? Pelo brincar e pelo jogo, há algo da linguagem que é do deítico. Reparem que a imagem não é construída por uma figuração, mas é a mímese do gesto e do movimento. O gesto da criança balançando para cá, para lá. Isso é deítico, é indicativo. Então, por esse movimento, pelo ritmo e pelo movimento indicado, é que a gente consegue perceber um novelo balançado numa criança que vai e vem. Pois bem, quando adormece essa criança, vejam pelos três últimos versos, para cá, para lá, para cá, para cá, e o novelozinho caiu. A criança adormeceu. Ela dormiu, e o novelo caiu, e o poema acabou. Onde está o eu poético? O eu poético não se mostra. Eu vi uma criança brincando. Não tem essa marcação tão explícita, explicativa, mas ele é um eu poético que se descola da presença direta na linguagem, do uso, né, do pronome pessoal, eu, e ele passa a ser aquele que registra, recompõe a cena com muita discrição, discreta. Então, numa cena baixa, comum, trivial, de uma criança que adormece, o poeta ele olha e o poético ele registra um momento que ganha uma dimensão poética, e aqui a gente está na lírica moderna. E aí ele não é um livro modernista, mas ele é moderno. Então essa é uma distinção fundamental que às vezes a gente vê confundido, que o poeta pode ser moderno e não ser modernista. E muitas vezes o poeta modernista tem uma feição retrógrada e atrasada, nada moderno. Então, tem uma dialética importante a ser feita aí, que nós só vamos indicar naturalmente, mas que está no Bandeira. E aí, O Ritmo Dissoluto, livro de 1924, é um dos livros importantes para compreender isso, que é o nosso fio, que é a formação de um poeta moderno. Primeiro hoje Bandeira, no próximo encontro Drummond. Vejamos, ritmo dissoluto, né? Eu botei ali a redundância, né, na lâmina, depravado, decomposto, e essa ideia da depravação é maravilhosa, né, porque tem algo de um erotismo que percorre a obra do Bandeira que está na própria poética. Enfim, tem o trabalho do verso livre e as cenas prosaicas. No diálogo com o modernismo, eu grifaria a palavra diálogo, não é vínculo, é diálogo. Eu vou ler um dos poemas modernos mais interessantes de ritmo absoluto, porque ele é um poema moderno da dimensão rural. Ele está afastado da dimensão urbana, não está vinculado às grandes cidades. E ele tem bem isso que eu estava comentando com vocês, que já está em Debussy, que é essa descrição. O eu poético, ele sai de cena, ele fica como que um olho de câmera, não objetivo, pleno, como um cinema ou uma fotografia, mas é um olho que registra e traduz a poesia. Davi Arrigoni, já citado aqui no início, ele diz que existe uma espécie de deslocamento, né? De fuga para o concreto, de fuga para a realidade. Hoje dá para precisar isso um pouco melhor. Esse poema tem um fascínio que destacaremos, né, depois da leitura. Meninos carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. E carvoeiro! E vão tocando os animais com o rei Leonor. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A linhagem é toda arrementada. Os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Carvoeiro! Só mesmo essas crianças raquíticas vão bem com esses burrinhos escadeirados.
A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria. Adoráveis carvoeirinhos, que trabalhais como se brincasseis. E carvoeiro, quando voltam, mordendo no pão carvoado, carapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando, nas cangalhas com espantalhos aparados. Fiz a leitura tentando dar o ritmo e uma certa interpretação. Depois eu vou comentar, quando a gente falar de evocação do Recife, que o Bandeira, de certo modo, aí é uma questão mais pessoal, ele permite uma descoberta da poesia como performance, literalmente, né? Como performance do poeta que diz o poema. Pois bem, esse poema, Meninos Carvoeiros, ele tem um momento de início, os meninos que vêm para a cidade são meninos trabalhadores, o poeta observa, eles vão indo, o poeta observa, eles vão tocando animais, né? Reparem que são burros velhos, magrinhos, e eles vão tocando, é uma cena, né? Vejam que tem início, eles vão levando os burrinhos para lá. Depois eles voltam, trazendo os burrinhos. Mas como eles já entregaram o carvão, eles voltam montados. Eles voltam comendo, né? E eles voltam brincando, dançando, bamboleando, né? Fazendo tipo um movimento como nas sandálias. E a cena final, eles vêm, eles voltam, é uma cena noturna, que o eu ainda vê, que é uma velhinha, então tem alguém mais pobre que esses meninos, que recolhe os carvões que caíram, restos caídos no meio da estrada, dobrando com um gemido ela recolhe. Então tem 3 momentos. Essa cena em 3 momentos, ela ganha especial relevância pelo modo como eu, poético, lida e dimensiona esse lirismo. Vejamos, a primeira leitura. Então, a gente tem uma cena baixa, né? Um caminho baixo, então, onde a gente vai ter um estilo misturado. Ele vai encontrar nesse baixo, nesse cotidiano, algo que é sublime, que vai para além do belo, é uma extrapolação de beleza. Né? Essa é uma das leituras que normalmente é feita de Bandeira e tem relevância, tem pertinência. Uma linguagem comum, baixa, uma cena comum, baixa, e ele encontra algo sublime que eleva. Reparem como ele usa a segunda pessoa, né, do plural para dizer adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincasse. É solene. Em Portugal, o voz ainda é bastante usado, mas no Brasil isso é quase uma linguagem litúrgica, fica para uma cerimônia religiosa, bastante formal, bastante cerimonial. Então ele dá uma elevação a esses meninos adoráveis, ele faz uma adoração, como se fosse uma adoração de algo que ele revela uma beleza extrema, religiosa, que trabalham como se brincassem. Ou seja, o trabalho perde o peso do sofrimento para ganhar a afeição do brinquedo, da brincadeira, do jogo, da infância. Então, a gente tem algo de elevação, de encontrar a força, realmente, a força de uma beleza e de uma leveza, de suspensão mesmo, do peso do trabalho cotidiano pelo brinquedo e pelo jogo. Isso aqui é muito importante. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra dimensão, que é o verso final. Vejam que eles estão brincando, apostando corrida, dançando, tem todo um jogo no vídeo, bamboleando nas cangalhas, montados. E aí o comparativo final. As 3 últimas palavras do poema não desmentem a beleza de quem consegue transformar o trabalho num jogo, num brinquedo, mas agrega algo que dá peso. É como se houvesse a mistura de 2 elementos heterogêneos que se combinam, mas não se fundem numa terceira coisa. Eles ficam tensionados. Eles parecem espantalhos desamparados. 2 termos. Espantalhos que são usados nas plantações para espantar, para assustar. Segundo termo, desamparo. É importante observar que a gente está lidando com desamparo infantil. São crianças que são obrigadas a trabalhar.
e são desamparadas. Quase como se diz, quase sem pai. Então, a gente tem um poema moderno, Meninos Ferroeiros, ambiente rural e 24 em ritmo dissoluto. Tem outros poemas de ritmo dissoluto que aqui poderíamos comentar, mas alongaria. Deixarei no material, né? Depois o Marcos vai disponibilizar para vocês. Então, a gente tem o Gesso, que é um poema lírico muito, muito interessante. A Rua do Sabão, que ecoa o interesse pela infância pobre, pela infância desamparada, infância dura, que é o Na Rua do Sabão. Um agregando aqui, ali está grifado, está marcado com uma outra cor azul, que é o aproveitamento da cultura popular, especificamente, né, numa cantiga de roda. Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Então, ele faz disso um poema. Né? Ele parte disso para desenhar uma cena na Rua do Sabão. E agora passamos para a libertinagem. Aqui a apresentação dos poemas de libertinagem não será feita a apresentação na linearidade como eles aparecem no livro. Eu só quero destacar que esse é um livro bastante bem estruturado. Ele não é simplesmente uma antologia, ele é montado. Ele dispõe os poemas numa certa ordem. Infelizmente, não é infelizmente, é por uma opção aqui eu vou desrespeitar para dar uma apresentação da lógica. Né? No livro ele começa, por exemplo, com Não Sei Dançar. Uns tomam éter, outros cocaína, eu tomei tristeza, hoje tomo alegria. Então tem uma ideia de passagem do Bandeira que é passagem para a alegria. Não é riso, não é piada, não é blague. Ele não está contando alegria. Alegria é bastante diverso no sentido de que é buscar aquilo como uma plena realização que satisfaça plenamente. Valeria, eu ainda não encontrei estudos sobre isso, que é o vínculo do Bandeira e dessa alegria, por exemplo, com o filósofo holandês Spinoza, de quem Bandeira era leitor. Então, não vou dispor assim, nessa ordem, não só indiquei o primeiro poema Não Sei Dançar, fiz alguns núcleos. O primeiro poema é o que define uma poética, que vai dialogar com o que a gente estava vendo aqui. Eu primeiro, seguiria a lógica, farei a leitura, dando o tom do poema. Poética. Lembrando, poética está definindo os princípios de como ele concebe e faz a sua própria poesia. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, um livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo o lirismo que capitula ao que quer que seja, fora de si mesmo, e de resto, não é lirismo. Será a contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de carta e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Como vocês estão vendo, eu estou sempre tentando dar o tom e uma espécie de variação de tom e de linguagem que tem dentro de um poema, de um mesmo poema. Então, é interessantíssimo observar na poesia de Manuel Bandeira esse uso do ritmo. Ele tem música, ele tem melodia poética. E a variação do ritmo não é uma variação convencional, regrada. A variação está diretamente ligada à expressão. Então, reparem que, como uma abertura, né, no Poética, a gente tem uma abertura que está colocada, que é uma espécie de cansaço de negação. Não quer lirismo comedido, bem comportado, ou funcionário público, quer dizer, aquele que obedece as regras, vai seguindo e quer sempre agradar os outros. Não quer lirismo também que está escrevendo no meio
na explosão lírica para ver o sentido da palavra. Não, chega, abaixo de tudo isso. E aí, essa negação ela é sucedida por uma afirmação. Barbarismo, todas as palavras, todas as construções, né, da linguagem, todas as formas de ritmos, ritmo dissoluto, libertino, ritmos inumeráveis. É uma espécie de explosão, de abertura para todas as possibilidades. E aí, esse cansaço, ele vai chegar ao final com 3 pontos de afirmação importantes. Loucura, embriaguez e clowns. Os clowns de Shakespeare. Aqueles que têm uma sabedoria e confesso que eu leio aqui, eu imagino o clown de Rei Lear, né? Talvez, não sei, mas os clowns de Shakespeare, que tem uma sabedoria atravessada pelo humor e que fica obscura e não perceptível por aqueles que têm o poder. Só vai ser perceptível depois, né? Do Rei Lear, depois que ele divide o reino com as filhas. Não é o caso aqui recuperar, mas o quero guardar. 3. Loucura, embriaguez e clowns. A loucura né, assim, a ideia de transgressão do limiar, a passagem da normalidade para a normalidade, da vigília ao sonho. Tem toda uma quebra que está marcada pela loucura, que é quase a busca, se isso na dimensão excessiva, a busca de um excesso em que encontra uma potência de outra da linguagem que não está no uso trivial e rotineiro, que também se revela na embriaguez. Através da embriaguez eu me descubro outro. Nem sempre me agrada aquilo que eu descubro, mas se eu me embriago, enfim, tem as experiências machiste que eram feitas no século XIX, no início do século XX, tem os surrealistas com quem o Bandeira dialoga, cuja obra ele dialogava, né? E compreendia bastante bem. A gente tem uma ideia da embriaguez, da revelação de um outro e acaba tendo um outro uso da linguagem que as convenções no cotidiano não permitem aparecer. E os clowns, do qual eu falei. E aí vejo um ponto de chegada. Lirismo passa a equivaler a libertação, emancipação pela linguagem, do sujeito e também da linguagem por ele utilizada. Isso é uma poética. Isso é um princípio de composição para o livro Libertinagem. Então, a gente vai tendo um caminho de apresentação dos poetas, eu diria, dos mais ricos, né, da modernidade. Aqui tem um tríptico que eu queria apresentar, que é Teresa, Porquinho da Índia e depois Madrigal Engraçadinho. Quando vocês encontram esses 3 poemas no livro, eles estão espalhados. Aqui eu modifiquei, porque são 3 poemas amorosos, dos quais eu vou falar só de um, que é o Teresa. Por quê? Em 1924, naquele jornal que eu falei para vocês, Jornal Noite, na página mesmo, Modernista, uma das contribuições que Manuel Bandeira trouxe era a tradução para o moderno. Ele traduziu um poema do Boccaccio para o moderno e traduziu um poema de Castro Alves, que está aqui transcrito, eu vou ler só um trechinho, aqui só tem as 2 primeiras estrofes, de fato, que ele apresenta e depois diz, olha, esse poema aqui eu traduzi para o moderno, fez uma tradução para o moderno. Fascinante, eu vou ler o poema, a gente vai ver o outro poema e vamos debater um pouquinho só essa ideia da tradução para o moderno. Esse vai ser agora o tal. O Adeus de Teresa, lembrando, né, eu acho que nem todos têm a obrigação de saber, Castro Alves é um poeta do fim do romantismo brasileiro, é um dos poetas é um poeta abolicionista, né? Talvez os poemas mais famosos deles ainda sejam aqueles como o Navio Negreiro. Quem não conhece, até recomendo ler o Navio Negreiro, ver a interpretação musical feita ou pelo Caetano, ou pela Bethânia, enfim. Mas aqui a gente vai ficar desse poema, que é um poema bastante peculiar de Álvares de Azevedo, que tem uma anedota, uma pequena história de amor. O Adeus, entre aspas, de Teresa. A primeira vez que fiquei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse, a tremer com a fala, e ela curando murmurou-me, adeus.
Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa, e ela, entre beijos, murmurou, meu Deus. A historinha continua por mais 2 estrofes, eu não vou ler. Só uma questão de tempo, quem tiver interesse é fácil de encontrar. E o Bandeira traduz as 4 estrofes para 3. E traduz para o moderno. Vejam o que ele faz. Então, parece que ele está dizendo assim, para ler, entendeu? Meu poema Leia Castro Alves, é um poema de uma conquista amorosa, ele se envolve e depois, né, ele sai do reposteiro, então tiveram uma noite de amor, não tem o limite, não tem aquela marcação das virgens românticas idealizadas, não, é uma realização sensual e erótica do amor. Isso havia bastante já no Castro Alves. Volto aqui para o poema de Bandeira. A primeira vez perdão, começar de novo, porque ele trocou fitei por vi, né? Então, para o uso atual, né? Atual para ele, naquela época. Tereza. A primeira vez que vi Tereza, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Tereza de novo, achei que os olhos eram muito velhos e que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram à terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. E agora eu vou fazer a colocação. Primeira vez que eu li esse poema, eu fiquei matutando, ou seja, fiquei tentando entender o que ele queria dizer com os versos finais. A terceira vez não vi mais nada. Tudo bem, dá uma ideia de que se envolve com Teresa e não mais interessa a cara, uma espécie, o rosto como se tivesse uma feição de perna, olhos muito velhos, ele não vê mais nada. Porque o impulso amoroso erótico encontra no outro uma completude e aí essas coisas ficam menores. Pois bem, o que se dá aqui? Vem assim, o terceiro momento, o céu se mistura na terra. Me lembro que batia, tentava compreender a ideia da Terra e céu, até via o Urano e Gaia se fundindo, uma espécie de híbrido, de revelação. Lendo depois, encontrando no jornal, que ele havia, e também depois está numa crônica, ele havia traduzido o poema de Castro Alves moderno na relação com dois ficou mais compreensível. Esse terceiro momento é um momento de realização amorosa, em que ele figurativamente ele usa imagens da natureza, e inclusive a presença religiosa de Deus que se move a face, a se mover sobre a face das águas, é uma espécie de revelação aqui nessa mistura, que é da ordem do sublime, de elevação, que ganha algo elevadíssimo, algo importante. Pois bem, então aqui temos isso, temos esse ponto de realização e esse ponto de chegada do sublime, que está no poema descrito em Castro Alves e aqui o sublime. Por que tradução para o moderno? O que significa isso para o Bandeira? Isso é uma interrogação bastante interessante. A gente vê no vocabulário, o modo como ele troca, eu já dei a pista, né, quando comecei a ler, que é fitei para vi. Então, ele vai ter um uso mais da ordem do coloquial. Achei que, né, formas que são formas da oralidade que ele se apropria para fazer poesia. As imagens que beiram um grotesco, como, por exemplo, um rosto com um formato de perna, né, esses apóstrofes, esses parênteses que ele coloca. A gente tem o verso livre, a gente tem uma descontinuidade, tem uma série de marcações que implica que fazer poesia moderna em relação à poesia romântica tem uma alteração bastante radical. Mas tem algo importante. Existe o gesto da tradução, ou seja, não elimina, né, Castro Alves ou Teresa, mas incorpora a poesia erótica amorosa de Castro Alves para colocá-la no novo patamar. Ou seja, um processo de superação importante. Isso é muito importante porque Bandeira é um dos poetas que mais dialoga com a tradição lírica,
não só brasileira, de língua portuguesa, mas também portuguesa, né? E ele dialoga incorporando e buscando recriá-la e superá-la. Então, eu disse que não veríamos, ele vai ter aqui um pouquinho da Índia para comprar para a namorada, depois vai falar um poema direto para a Tereza. O comentário musical recomenda a leitura e eu vou só ler mais 2 poemas e vamos encerrar o encontro de hoje, que já está bastante longo para um encontro de internet, né? Assim, eu acho muito cansativo assistir, mas eu peço desculpas, eu sou muito prolixo. Vejamos. Esse poema é uma redondilha maior. A história do poema ela é interessantíssima. Quem tiver interesse por Manuel Bandeira, recomendo a leitura de um livro autobiográfico, autobiografia de um poeta, literalmente, né? Que é Itinerário de Paz-Árcada. Esse itinerário de Paz-Árcada, que aqui se coloca, é a construção dele como poeta. Então, é muito interessante. E ele conta a história desse poema, quando ele mostra que esse poema foi criado em várias etapas. Ele teve a ideia inicial, né, da Vida Besta. O primeiro título desse poema era Vou embora para Paz-Árcada, entre parênteses, o Rondó da Vida Besta. Vida besta, a vida comum. Acordo todos os dias, tomo um banho, escovo os dentes, tomo um café, saio trabalhar. A vida rotineira, a vida de todos os dias. A vida que depois a gente tenta lembrar o que fez na segunda, o que fez na outra segunda e não lembra, porque parece sempre um mesmo. Uma vida monótona, uma vida entediante. E aí tem uma ideia de fuga. Ele conta das referências dele, né? Uma referência importantíssima para ele é o poema de Baudelaire, né? Invitation au voyage, um convite à viagem, um convite à saída. Tem a referência do Keats, enfim, tem uma ideia de sair da vida besta e ir para um lugar chamado Pazar. Ele conta que era vinha de uma aula de geografia, Pazar, da terra do rei Ciro, tem todo um fascínio daquilo que está longe, inacessível, e traz uma dimensão de aventura. Ele tentou criar, não conseguiu, não veio, até que no final dos anos 20 veio o poema por inteiro como uma redondilha maior, um ritmo regular. Redondilha é um dos ritmos mais presentes na língua portuguesa, mais de canção. Eu vou pedir desculpa se eu sou desafinado. Então, eu lembro sempre de uma canção do Caetano Veloso, dos anos 60, Alegria, Alegria, que em redondilha maior. Do Caminhando sobre o Vento, sem lenço, sem dor. É uma redondilha maior, é simples, é melódico, até um desafinado, que eu consigo memorizar e reproduzir. Pois bem, vou embora para passar que tem essa marca da canção. Eu vou ler para vocês e vou fazer. Aqui vai ser brevíssimo um comentário, né, de um poema que tem muitas camadas a serem lidas. Eu vou pegar só uma camada. Vou-me embora para Paz-Árcada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Paz-Árcada. Vou-me embora para Paz-Árcada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Paz-Árcada. Em Paz-Árcada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vamos embora para passar. Esse é um poema que eu vou pegar a dimensão, saída de uma vida cotidiana trivial, aqui, no aqui e no agora, hoje e nesse lugar em que eu estou, nessas circunstâncias eu não sou feliz. Então eu sonho e desejo o lá. É um poema do lá, é um poema que projeta uma outra terra, onde tem mais estrelas, mais... Eu estou brincando, mas assim, é uma outra terra, um fascínio. O que tem nessa terra da imaginação idealizada?
É uma aventura inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha em falsa demente, vem a ser contraparente da... Ou seja, eu li aceleradamente, obviamente não é para entender, é só para pegar o jogo, que é o jogo da brincadeira da incongruência. Algo que a gente vê, algumas brincadeiras, por exemplo, Lewis Carroll, poemas populares ingleses, que não é para construir algo lógico, é para construir uma aventura e dar inconsequência. E lá ele faz coisas que não faz no seu cotidiano. Fazer ginástica, andar de bicicleta, tomar banho de mar e, agora vem, estou ainda na primeira camada, uma marca fundamental, a infância. Manda a mãe d'água, chamar a mãe d'água para me contar as histórias que eu tinha de menino. O homem antigo guarda em si a criança e o desejo de ouvir histórias, histórias de ninar, histórias de dormir, histórias da mamãe gansa, histórias da carochinha, histórias, né, contos de fada para adormecer. Mas a infância e o desejo infantil está ligado a outra coisa. É outra civilização. E algumas coisas curiosas. Por exemplo, anticoncepcional, a gente sabe que vai ser dos anos 60, a gente está nos anos 30, bastante antes. Lembrando que os anticoncepcionais implicaram, né, numa transformação, numa liberação, principalmente do corpo feminino, né, para o prazer sexual desligado da necessidade de reprodução. Telefone automático, parece que ele está prenunciando o smartphone, né, para quem usa e tem interesse em usar. Alcaloide, e aí eu vou gravar a última imagem. Então, uma civilização parece ter tudo. Prostitutas bonitas para namorar. Lembro que a gente está num livro chamado Libertinagem, muito atravessado pelo erotismo, e aqui ele coloca uma posição. Pode ser feitas leituras diversas, mas é uma prostituta para se namorar. Ou seja, não é a ideia de pagar para ter uma relação sexual com uma prostituta, uma mulher da vida, uma cortesão, algo do gênero, mas é um namoro, uma prostituta bonita com quem se pode namorar. Tem uma relação mais livre da sexualidade, sem o compromisso, né, da reprodução, e ao mesmo tempo aberto ao prazer sexual. E aí, vejam o final. Quando eu tiver vontade de me matar, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Tem uma espécie de relação amorosa para superar esse desejo de morte. E esse desejo de morte, lembrem lá do pneumotórax, né? A vida inteira que podia ter sido não foi do extremo, né, da dor e da doença, e aqui está posto isso. Né? Então, é interessante isso que é trazido aqui. Eu fiquei na primeira camada, tem outras camadas possíveis, pode ser amigo do rei, o tipo de universo ele desenha aqui, essa imagem da prostituta que poderíamos investir mais. Mas eu queria só apresentar mesmo, e é o interesse. E agora vamos ao último poema, penúltimo poema, esse, esse poema, Cunhantã, e o outro, que é o último, que é essa Evocação do Recife, que é um dos que mais me fascina. Eu vou deixar o Cunhantã para o último, vou passar a Evocação do Recife, e não vou lê-lo inteiro, depois vocês terão a oportunidade de ler por vocês. Por duas razões trago este poema. Primeiro, ele é um poema moderno, efetivamente moderno, e traz uma espécie de, entre aspas, mitologia pessoal, fechando aspas, da Recife, da infância de Manuel Bandeira, que ele recupera liricamente. Mas tem dois aspectos que eu queria destacar. Primeiro, o primeiro aspecto é de que se trata um poeta que foi encomendado por Gilberto Freire. Num ensaio de Gilberto Freire sobre Manuel Bandeira, diz que teve a alegria de encomendar o maior poema das coisas de Gilberto Freire de vaidade, o maior poema da literatura brasileira. Não sei se é o maior, mas é um grande poema. Por que o Gilberto Freire encomendou? Em 1926, para a comemoração de um jornal do Nordeste, algo que tivesse lá. E ali começou uma relação de amizade. É importantíssimo falar, porque normalmente quando a gente pensa o modernismo no Brasil, fica muito restrito a São Paulo, né? Por sobradas razões, afinal, São Paulo foi a Semana de Arte, teve o papel de catalisar, né, aquele elemento que a gente põe numa reação química para que a reação se acelerasse, e aí há uma explosão que ecoa nas diversas regiões brasileiras. Gilberto Freire é um modernista.
mas não de São Paulo. E ele encomenda esse poema. Então tem esse vínculo. E algumas expressões que aparecem aqui aparecem no Manifesto Tradicionalista. Por exemplo, essa questão dos nomes pessoais da rua, os prazeres da cidade, da infância, ligados a um passado, a uma tradição que tendia a se perder com a modernidade. É complexo, mas é interessante observar isso. O segundo movimento que eu quero destacar com vocês e que eu vou marcar. Se vocês tiverem paciência no dia de procurar, procurem a leitura feita pelo próprio Manuel Bandeira do poema, que eu vou tentar reproduzir em parte, sem a qualidade e o humor que ele possui. Ele é uma evocação da memória, mas ele traz algo da lírica subjetiva, vou lembrar sempre, a poesia lírica, a poesia que tem o ritmo, a melodia da linguagem, a palavra, traduz em imagens e busca dar forma a este mundo interior, a subjetividade, ela vem para fora, ela é superada, ela não é recalcada, ela ganha forma e a gente pode então compreendê-la na linguagem poética. Normalmente a lírica é pensada como uma voz, né? Então é pensada como se houvesse, ela fosse monofônica, né? Como se fosse uma única voz subjetiva. Quando a gente lê esse poema, a gente percebe que elas são várias vozes. A nossa individualidade é como se fosse várias vozes dialogando. Ela é descontínua e fragmentária. É uma espécie de concerto descontínuo e fragmentário de vozes de uma subjetividade da memória do passado que aqui vem a pleno. Então eu vou ler o início dele, dois trechos, esta lâmina e a próxima, para vocês terem ideia. E tentarei interpretar. Recife, evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Mauritius dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história e nem literatura. Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pão sem nem na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho, sai, não sai." À distância, as vozes macias das meninas politonavam: "Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão." Essas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, o sino. Uma pessoa grande dizia: "Fogo em Santo Antônio." Outra contrariava: "São José." Antônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham chapéu e saíam fumando. E eu tinha raiva de ser menino, porque não podia ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Sem medo que hoje se chame Rua Doutor Fulano de Tal. Atrás da casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capibaribe, Capiberibe, lá longe o sertãozinho do Caxangá. Banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça noinha no banho. Eu fiquei parado, coração batendo, ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Cheias, as cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina, ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com chale vistoso de pano da rosa. E o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, nem não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo.
A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque é ela que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Disse que leria apenas um trecho. Não consigo. Esse é um poema que eu não consigo ler apenas um trecho. Eu fui lendo e acabei envolvido, porque ele é bastante envolvente. E aí, eu queria então destacar alguns momentos. O primeiro momento foi ouvindo a leitura de Bandeira, que deu para perceber um caminho de leitura. Ouvindo a leitura pela primeira vez, escutando, só ouvindo o poema de Bandeira, aí ele começou. Ali bem os 4 versos finais aqui da página. A gente brincava no meio da rua, os meninos gritavam. Coelho, aí ele faz, Coelho sai, não sai. Ele não só, repara o que ele faz, ele não só, ele recupera a memória do episódio, como ele recupera aquela voz que vem do passado. Assim como ele fez com as meninas. As meninas politonavam e ele cantarola. Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Cantarola, ou seja, ele traz a voz do passado e atualiza. Não é só o ambiente que traz a memória, mas também a voz que ecoa. E ele vai recuperando uma série de episódios. E aí eu vou destacar a mudança na poética dele, completar aqui, que é quando ele escreve que viu, né, no rio Capibaribe, que atravessa a Veneza americana, Mauritshuis, temos holandeses, os armadores das Índias Ocidentais, e ele diz que ele viu um dia uma moça nuinha saindo do banho, e ele vai dizer, foi meu primeiro alumbramento. Primeira iluminação profana, primeira luz poética, brilhou, primeira inspiração. Lá no poema de Carnaval, de 1919, ele tenta buscar imagens elevadas. Aqui não, ele aqui simplesmente narra e diz, foi meu alumbramento. Então aqui a gente vê completo, né, a trajetória de formação desse poeta moderno. O livro que vi a seguir, né, você deve ter visto aqui, Estrela da Manhã, não vou comentar, vou deixar para vocês lerem, para verem a completude, a força da poesia de Bandeira. Eu vou encerrar com um dos poemas mais fortes, talvez para mim o mais marcante, disfarçada e discretamente marcante, né, de libertinagem. Esse poema ecoa uma viagem de Bandeira para Belém do Pará, né, uma cena de bar. Temos um eu lírico discreto e temos aqui a retomada dos espantalhos de desamparados de meninos carvoeiros. O poema se chama Cunhantã. É uma anedota, ou seja, uma pequena história simples, e, digamos, onde ele encontra a poesia, o sublime dentro do cotidiano. Veja, Cunhantã é uma menina de origem indígena. Belém Pará, raiz, veja. Cunhantã vinha do Pará, chamava-se que 4 anos, escurinha, o riso gutural da raça. Piá branca nenhuma corria mais do que ela. Tinha uma cicatriz no meio da testa. Que foi esse que? Com a voz de trás da garganta, a boquinha tuíra. Minha mãe, a madrasta, estava costurando. Disse, vai ver se tem fogo. Soprei, soprei, soprei. Não vi fogo. Aí ela se levantou e esfregou a minha cabeça na brasa. Riu, riu, riu. O Eriquitaua, o ventilador, era a coisa que roda. Quando se machucava, dizia, ai, Jesus, 1927, quando escrevi o poema. E por que eu acho esse poema
tão forte, eu fiz uma introdução que parecia que via uma coisa grandiosa, tensões, uma coisa violenta, e que tem o interesse discreto. O eu poético se coloca como alguém que fala com a menina, registra, mas não vai se mostrar, não avalia no momento. Em relação aos meninos carvoeiros, não tem aquele adoráveis carvoeirinhos que brincais e depois os espantalhos desamparados. Lá ele dá a chave de leitura. Aqui não, aqui ele lança sempre. E ele obriga o leitor a ter uma atenção, ou não, o interlocutor, uma atenção mais aguda. A menina, 4 anos, muito ativa, corria rápido no bar. Ela tem uma cicatriz na testa. Ela traz uma marca no corpo. E ele perguntou de onde é que vem essa cicatriz. E aí vem, não é a cicatriz do Harry Potter, mas vem uma cicatriz que traz uma violência marcante. E ela conta como se brincasse. Minha mãe. E aí tem uma palavra que o narrador, eu poético, lírico, traz aqui para marcar o tensionamento. A menina diz, a mãe, ela diz, a minha mãe, e o eu poético diz, e traduz, altera, madrasta. Ou seja, Siquet não é filha desta mulher que fez a violência contra ela, mas ela é uma cria da casa, que é algo que acontece bastante frequência no Brasil no século XIX, início do século XX ainda bastante, e vai diminuindo, que é aquela menina que é incorporada à família, trabalha, atua, e é como se for a parte da família, mas não é da família. Isso é bastante comum, considerando toda a história da escravidão no Brasil, da sociedade patriarcal, escravocrata. E essa menina, ela vê essa senhora como se for a mãe. E o narrador mostra que ela não é mãe, ela é uma madrasta. Seja porque não é filha natural, não é, provavelmente, seja pela violência com que ela castiga a menina. Não é um castigo qualquer. A menina, como muito comum com uma criança de 4 anos, interpreta literalmente o que foi dito. A mãe diz, vai lá ver se tem fogo. A menina vai ver. E ela vai soprando, só vê a brasa. E vai, o pedido, né? Pede sei lá, a mãe pediu, a mãe madrasta pediu uma brasa para acender o cigarro, pediu fogo, qualquer outra coisa. Mas não era aquilo que a menina fez, ficar soprando e não ver o fogo. Ela não viu o fogo. A mulher furiosa vai lá e esfrega a cabeça da criança na brasa e traz a queimadura, traz a cicatriz. Reparem a violência de um adulto sobre o corpo desprotegido de uma criança de 4 anos, 4 aninhos. Isso está aqui. Então, por isso, quando se fala, né, do poeta que descobre a beleza, o sublime, ele descobre também o horror. E às vezes ele disfarça isso na singeleza, na delicadeza e na descrição que ele apresenta aqui. Então, o encontro de hoje foi a apresentação do primeiro dos poetas modernos. Foi longo, o próximo encontro será mais breve. Apresentando, então, Manuel Bandeira. Se não fez a trajetória, ele falece em 68, ele continua escrevendo poesia, mas o interesse foi partir de Cinza das Horas e concluir Libertinagem para mostrar a trajetória até chegar àquilo que a gente reconhece como um estilo bandeiriano, a linguagem bandeiriana, nessa linguagem de lírica moderna. Então, obrigado pela paciência, né? Um bom curso para vocês. Espero que tenha sido um encontro proveitoso.